Oi, sou a Gabi Xavier e muitos de vocês que eram fãs ou são fãs de Berserk ou gostam de vários animes mais sérios, dramáticos, sem porradinha e poderes, ficam me pedindo, Gabi, queria sugestões de animes pra assistir, seinen ou demograficamente separados para um público mais maduro, não que isso defina o estilo da história, porque dentro de um seinen pode ter uma história assim de dark fantasy, como é Berserk, ou pode ser algo mais policial, pode ser um sci-fi, pode ser um drama, pode ser uma história de família, mas dentro desta demografia seinen geralmente são aquelas histórias com um contexto mais profundo, camadas de análises, personagens complexos, histórias e roteiros que fazem a gente pensar bastante. E se você quer então neste momento dicas de alguns nomes que eu gosto bastante, alguns que já citei aqui no canal, mas que agora estão separados nesta lista perfeita para você compartilhar com os amigos, hoje eu trouxe 5 animes seinen para você assistir entre várias opções. Por isso, alguns dos nomes que eu já comentei aqui não estarão nessa lista e óbvio que vários outros faltarão. Posso trazer listas do futuro, mas principalmente você pode deixar aquela sua dica aqui embaixo dizendo assistam também esse aqui que é sensacional e aos poucos a gente vai recheando este canal de dicas maravilhosas para todos. E se vocês não sabiam, por acaso, eu tenho uma parceria com a loja com estampas de animes e mangás e tem 2 estampas que estão saindo da coleção até os próximos dias. Mas para você aproveitar e não perder essa estampa maravilhosa do Toguro ou esta do Levi Ackerman, você também pode aproveitar a promoção que está acontecendo agora para você comprar 2 camisetas e ganhar a terceira de graça. É literalmente isso, colocando as 3 camisetas que você escolher no carrinho, incluindo essas 2 estampas que estão saindo de estoque nos próximos dias. É só você inserir o cupom PROMOLOJA e você não paga a terceira camiseta. E mais, se você selecionar a opção de pagar com Pix parcelado, você ainda ganha mais 10% de desconto em cima dessa promoção que já é maravilhosa. loja.com.br/Gabi-Xavier. Aproveita a promoção que é temporária e as últimas unidades dessas 2 estampas que não voltam mais pra loja. Vambora então comentar alguns animes seinen que eu recomendo que vocês assistam agora. A primeira indicação é o anime chamado Psycho Pass, uma produção original do estúdio Production ID, uma história em um Japão futurista, um futuro distópico em que toda a sociedade no Japão é controlada por um sistema chamado Sibyl System. Esse sistema seria capaz de analisar ou fazer uma varredura no cérebro de todos os cidadãos do país, conseguindo então mapear o estado mental de cada um dos indivíduos, dividindo-os por cores e por números também. E dentro dos números, quanto mais alto, maior a probabilidade daquele indivíduo cometer algum crime. Através então do controle do coeficiente criminal, nessa sociedade alguém poderia ser colocado atrás das grades e até morto antes mesmo de cometer qualquer crime. E para garantir o funcionamento desse sistema, na prática, existem aqueles chamados de inspetores, mandados para coibir e controlar qualquer situação em que um cidadão saia do controle ou traga algum risco para os outros ao seu redor, e aqueles chamados de executores, pessoas que tiveram seu coeficiente criminal acima do normal, considerados inaptos para viver em sociedade, mas capazes de trabalhar para esse Ministério da Segurança, caçando outras pessoas inaptas a viver socialmente. Com estética cyberpunk, personagens muito complexos e um drama que fala o quanto é justo um controle total em busca de uma suposta paz e fim da violência. Será que uma rede de computadores é capaz de definir o quanto alguém é capaz de conviver em sociedade ou não? Como ficaria a valorização do livre-arbítrio em um Japão em que todos os seres humanos, qualquer um dentro da sociedade, é controlado por uma rede de computadores? Com a primeira temporada lançada em 2012, Psycho Pass conta com 3 temporadas ao todo e 3 filmes. Muitos momentos de ação frenética com violência gráfica, inclusive, não deixando faltar espaço para divagações filosóficas e muita emoção. E a próxima dica, na verdade, é um filme. Lançado em 2007 pelo estúdio Bones, esse é Sword of the Stranger. Uma dica que eu já dei aqui no canal, uma história que eu sempre relembro porque é muito boa apesar de simples, muito bem feita apesar de relativamente antigo. Durante o período Sengoku no Japão, uma era conhecida por muitas guerras, conflitos internos e com dinastias rivais, um garoto chamado Kotaro e seu cachorro Tobimaru são perseguidos por algum motivo desconhecido por pessoas da dinastia chinesa de Ming. Um dia, o acaso acaba reunindo esse garoto e seu cachorro a um ronin chamado Nanashi, que por curiosidade significa sem nome. Um homem com um passado cheio de traumas e questões que nós descobriríamos ao longo do filme.
e que acaba logo nesse primeiro encontro salvando Kotaro e também cuidando do seu cachorro que acabou envenenado, e só aceita proteger e escoltar esses dois até o destino final deles em troca de um certo pagamento. Com um objetivo muito racional e sem nenhum vínculo afetivo, esses dois passarão por diversas situações perigosas, há muitas lutas, inclusive esse é um filme reconhecidamente bem feito em animação, com coreografias incríveis, cenários sensacionais, além de uma história que, apesar de simples, conseguirá trazer emoção e o suficiente para você gostar desses três personagens principais, sofrer e torcer por eles durante esse drama histórico que é muito bem dirigido. Apesar de mais uma vez uma história original que, portanto, não foi colocada em uma revista da demografia seinen, Sword of the Stranger com certeza vale a menção nessa lista. Esse próximo anime é sensacional. Lançado em 2020 pelo estúdio Mappa, conta já com uma primeira temporada de 12 episódios. Dorohedoro é uma história também com ambiente cyberpunk, mas misturando um fantástico, grotesco, gore, sujo e o violento em contraste com o mágico, se é que existem distinções tão lineares assim, entre quem é vilão, quem é mocinho, o que é certo e o que não é. Primeiro a gente começa a acompanhar o problema de Kaiman, um homem com a cabeça de um réptil que tá com uma amnésia, não se lembra quem o transformou assim, mas ele vem de uma cidade chamada Buraco, um local sujo, abandonado, em que várias pessoas são vítimas ou reféns de testes de magia de certos magos. Sem saber quem fez isso com ele, Kaiman se junta com o Nikaido pra tentar matar quem foi o feiticeiro que fez isso. Se eles não acertassem, no mínimo eles iam limpando a cidade desses outros feiticeiros, se é que eles estavam tão certos em fazer isso. Quem acha que não é o feiticeiro En, que acaba mandando outros dois personagens extremamente icônicos atrás desses dois, criando uma grande batalha que começa nessa temporada e que vai te fazer ali amar com certeza todos os personagens, não importa de que lado estão, trazendo nesse anime um uso de computação gráfica muito boa, talvez convencendo aqueles todos que entortam o nariz quando sabem que tem esse recurso, com uma construção de universo reunindo elementos que são ao mesmo tempo grotescos, malucos, nojentos, viscerais, te fazendo revirar o estômago à medida em que você também vai vibrar com cenas que talvez antes você não imaginou que gostaria tanto. Assistir Dorohedoro é uma experiência como nenhuma outra. Se você ainda não conferiu esse anime, vai atrás porque vale a pena pra caramba e você não vai se arrepender. O penúltimo e excelente nome nessa lista se chama Sangatsu no Lion ou March Comes with a Lion. Com 2 temporadas e 44 episódios no total, a gente começa a acompanhar a vida de Kiriyama Rei, um adolescente jovem de apenas 17 anos, mas que já é um prodígio do shogi, que é um tipo de xadrez no Japão. E não se preocupe em não conhecer qualquer regra desse jogo, que faz parte da vida desse personagem, porque o importante é você entender que esse é um anime sobre dramas interiores, uma forma intimista de contar sobre o Rei e sobre tantos outros de nós, quem sabe. Rei, muito jovem, perdeu a família, e isso gerou certos traumas que nós vamos descobrindo aos poucos, mesmo sendo ele, hoje, um adolescente bem-sucedido, aparentemente apenas quieto, mas solitário. Rei foi adotado por uma família após o acidente que envolveu a sua própria história, porém nunca se sentiu parte de um lar. Aqui, nesse anime, nós temos a representação talvez uma das mais fiéis do que seria, por exemplo, a depressão. Sem grandes exageros ou dramatizações excessivas, isso é a representação de uma pessoa que esconde dentro de si um turbilhão de sensações, sentimentos, sofrimentos e que às vezes não tem ou não escolheu ninguém para simplesmente se abrir. A vida do Rei vai mudando em contraste com 3 irmãs, de uma vida aparentemente muito mais simples, mas de um lar muito mais colorido e feliz, que acabam fazendo parte da sua história e mostrando para o Rei e para nós também o quanto alguém, o convívio, uma família inesperada ou amigos podem mudar a sua forma de ver e de viver. Sangatsu no Lion é um mergulho dentro de sensações, de emoções, numa narrativa que ela é consideravelmente lenta porque é um ritmo de slice of life, mas será ao mesmo tempo emocionante, intrigante, causando descobertas, junto de uma arte do estúdio Shaft que também é maravilhosa e diz muito mais do que uma simples tela bonita. Não conhece Sangatsu no Lion ainda? Então assistam. E antes da gente partir para a última indicação, vamos dar algumas menções especiais, porque sempre faltam alguns nomezinhos. Lembrando que você também pode adicionar vários outros aqui embaixo, porque eu sei que você tem muitas dicas boas também. Como menção especial, temos vários nomes muito conhecidos e imperdíveis, como Rainbow, Berserk, é claro, o grande clássico, muitas vezes esquecido, Monster, mais recente Vinland Saga, Hellsing Ultimate e tantas outras histórias que eu quero que você lembre também aqui nos comentários. Não tão falada por aí, essa última indicação é um anime chamado Mushishi.
Com 2 temporadas e 46 episódios, essa é uma história que foi lançada em 2005. Produzida pelo estúdio Artland, apesar do destaque para as roupas desse protagonista que vocês estão vendo agora, chamado de Ginko, tudo que a gente vai ver nesses episódios se passa num Japão feudal, em que algumas criaturas aparentemente sobrenaturais, mas no fim, seres simples linkados de alguma forma à existência, à fonte da natureza, são esses chamados de mushi, que em japonês significa inseto, mas que aqui são mais esses seres que para muitos são ignorados. A maior parte das pessoas nem os enxerga, embora esses mushi tenham efeitos benéficos ou maléficos para a vida de todos ali na sociedade. Algumas poucas pessoas os enxergam e são chamados de mushishi, como o protagonista chamado Ginko. Esse anime tem um formato que a gente poderia chamar de episódico, porque em cada um deles a gente vai acompanhar, através do olhar do Ginko, certas histórias de pessoas que estão sendo afetadas de alguma maneira por esses mushi, e o Ginko será o único olhar comum em cada um desses episódios. Por também ser, apesar dos elementos de fantasia, um slice of life, o ritmo dessa história é lento, e apesar do tema aparentemente fantástico, aqui nós também falamos de seres humanos, seus dramas, violências, misérias, sonhos, frustrações, esperança. Cada uma das histórias vai ter início, meio e fim, e acredite em mim quando eu digo que, apesar de lenta e separadas, elas ainda serão interessantes, emocionantes certas vezes, e é aquele tipo de anime para você assistir com calma, no seu ritmo, contemplando belos cenários e belas mensagens, e um personagem que aos poucos você vai conhecendo, enquanto mais importante é reconhecer e entender o universo, as pessoas, e a aventura para quem se propor a assisti-la vai ser encantadora e diferente da maioria das outras que você provavelmente já assistiu. Essa então foi uma lista, a primeira lista do canal de animes dessa demografia seinen. Eu espero que eu tenha trazido bons nomes, boas opções para vocês também. Se vocês já assistiram alguns desses animes, comentem aqui embaixo o que vocês acham também. Vamos trocando ideias, espero que tenham gostado, e se quiserem mais conteúdos de indicações como esse, eu faço indicações rapidinhas também nas redes sociais, em @xgabixavier, e se quiserem que eu volte aqui pro canal com mais vídeos assim, me peçam que eu volto em breve também. Tchau, tchau!